Fala galerinha, eu sou a Fran, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu conto relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. É um prazer enorme ter cada um de vocês aqui para mais uma noite de mistério. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E já deixa aquele like, isso ajuda demais o nosso canal, tá bom? Desde já, o nosso muito obrigado. Hoje, os relatos nos levam a um lugar em que todos nós visitaremos um dia, mas que poucos desejam conhecer a fundo durante a calada da noite. Vamos ouvir histórias de quem vive a rotina dos cemitérios, entre túmulos, saudades e mistérios que a lógica não explica. O primeiro relato se chama O Cachorro do Setor Geral. A nossa primeira história foi enviada pelo Marcos. Ele trabalhou por mais de 8 anos como vigilante noturno em um dos maiores cemitérios públicos do interior de São Paulo. O Marcos sempre foi um homem cético, daqueles que precisavam tocar para crer. Mas o que ele viveu naquele setor de terra batida mudou a sua percepção sobre a vida e a morte para sempre. Fran, eu nunca fui de ter medo do escuro. Quando aceitei o emprego no cemitério, minha família ficou preocupada, mas eu dizia que tinha mais medo dos vivos do que dos mortos. Durante os primeiros anos, a rotina era tranquila. Minha única companhia era o Feijão, um vira-lata preto e branco que apareceu por lá ainda filhote e acabou sendo adotado por nós, os guardas. O Feijão era o melhor parceiro de ronda que alguém poderia ter. Ele sentia a presença de invasores muito antes de mim. Se ele abanasse o rabo, estava tudo bem. Se ele rosnasse, eu já preparava o rádio. O problema começou quando mudaram o meu setor para o setor G, o que chamamos de setor geral. É aquela área onde ficam os túmulos mais simples, muitas vezes apenas uma cruz de madeira e um monte de terra, onde são enterradas pessoas sem família ou em condições de vulnerabilidade. Era um lugar pesado, Fran, mas o Feijão sempre ia na frente, até aquela terça-feira de neblina. Estávamos descendo a ladeira, que divide o setor das alamedas principais. Era por volta de 1 da manhã. O silêncio era aquele de zumbir no ouvido, sabe? De repente, o Feijão parou. Não foi uma parada gradual. Ele travou as 4 patas no chão como se tivesse batido em uma parede invisível. Eu chamei, bora Feijão, tá com preguiça? Mas ele não se mexeu. As orelhas dele estavam coladas na cabeça e ele começou a soltar um rosnado baixo, vindo do fundo do peito, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu apontei a lanterna para onde ele olhava fixamente. Não havia nada, Fran, apenas os túmulos de terra e as cruzes tortas. Eu insisti, tentei puxar ele pela coleira, mas o cachorro começou a ganir. Um choro agoniado. E se encolheu todo, tentando se esconder atrás das minhas pernas, enquanto continuava olhando para um ponto específico. Um túmulo recente no final da fila 12. Eu pensei que pudesse ser algum bicho, talvez um gambá ou uma cobra. Dei alguns passos à frente sozinho. O frio que subiu pelas minhas pernas não era o frio da madrugada. Era algo que parecia vir de dentro do chão. Quanto mais eu me aproximava daquele túmulo, mais o Feijão recuava, latindo agora de forma desesperada, como se estivesse tentando me avisar de um perigo imortal. Cheguei a uns 3 metros da cova. A terra ainda estava fofa. O enterro devia ter sido naquela tarde. Apontei a luz e vi algo que me fez parar na hora. Sobre a terra fresca havia marcas. Não eram pegadas de animais, eram marcas de mão, Fran. Como se alguém estivesse tentando se apoiar para sair. Ou como se algo estivesse pressionando a terra de dentro para fora. Mas o que me gelou o sangue foi o que vi logo acima da cova. No feixe da lanterna, a poeira e a neblina pareciam se condensar. Eu vi claramente a silhueta de uma mulher sentada sobre um montículo de terra.
Ela não tinha rosto definido, era como uma sombra mais densa que o escuro ao redor. O feijão deu um último ganido agudo e saiu correndo em direção à guarita, me deixando lá sozinho. Eu tentei falar, tentei perguntar quem era, mas a minha voz não saía. Foi então que a figura virou a cabeça devagar na minha direção. Eu não vi os olhos, mas senti um ódio tão profundo vindo daquela presença que minhas pernas fraquejaram. Fran, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu fechei os olhos por 2 segundos, rezando o que lembrava, e quando abri, não havia mais nada. Apenas o silêncio e o cheiro de terra molhada. No dia seguinte, fui checar o registro do enterro daquela cova. Era uma mulher que tinha sido encontrada sem identificação, vítima de um crime violento na rodovia. Ela tinha sido enterrada como indigente naquela mesma tarde. O feijão nunca mais entrou no setor G. Eu tentei levar ele lá várias vezes depois, mas ele preferia apanhar a ter que passar perto daquela fila 12. Ele ficava no limite do asfalto, chorando baixo, enquanto eu fazia a ronda sozinha, sentindo o tempo todo que alguém caminhava logo atrás de mim, pisando exatamente onde eu pisava. É impressionante como os animais possuem uma sensibilidade que nós. Muitas vezes tentamos abafar, né, com a nossa lógica. O Marcos confessou que pediu transferência de setor depois de 1 mês do ocorrido. Ele diz que o olhar de pânico do cachorro era a única prova que ele precisava para saber que não estava imaginando coisas. Segundo relato, a criança que brinca de esconde-esconde. Muitas vezes, o luto nos leva a lugares de profunda solidão, mas também nos abre portas para a percepção que a correria do dia a dia nos impede de notar. O relato que vou contar agora foi enviado pela Adriana, uma mãe que durante muito tempo encontrou no silêncio do Campo Santo o único refúgio para a sua saúde. Fran, antes de mais nada, muito obrigado por contar a minha história. Eu demorei muito tempo para criar coragem e colocar isso no papel, porque sempre tive medo de que pensassem que eu estava enlouquecendo por causa da perda do meu filho, o Tiago. Ele se foi muito cedo, com apenas 6 anos, e o meu mundo desabou. Durante os 2 primeiros anos, eu ia ao cemitério quase todos os dias. Era um cemitério antigo, daqueles com muitos mausoléus de família, estátuas de anjos e roelas estreitas. Eu gostava de ir no final da tarde, por volta das 5, quando o movimento diminuía e o sol começava a baixar, criando sombras longas entre os túmulos. Eu sentava ao lado da lápide do Tiago, conversava com ele, levava alguns dos seus carrinhos e ficava ali, simplesmente deixando o tempo passar. Em uma dessas tardes, o tempo estava meio abafado, aquele silêncio pesado que precede uma chuva de verão. Eu estava guardando as coisas para ir embora quando eu ouvi. Foi um riso, Fran. Um risinho curto, abafado, como se alguém estivesse tentando esconder a diversão. Eu congelei, olhei em volta e não vi ninguém. Pensei que pudesse ser algum filho de outro visitante brincando por perto, embora eu não tivesse visto ninguém entrar. Eu continuei caminhando em direção ao portão principal, mas ao passar por um corredor de jazigos mais antigos, ouvi uma voz infantil, bem baixinha, vindo de trás de um anjo de mármore. Vem me achar! O meu coração disparou. A voz era tão nítida que eu parei na hora. Tem alguém aí? Eu perguntei, com a voz meio trêmula. Ninguém respondeu, mas ouvi o som de passos rápidos, pés descalços batendo no cimento seco, correndo para o corredor seguinte. Fran, eu não conseguia acreditar que uma criança estaria ali sozinha àquela hora. Eu fui atrás, movida por uma mistura de instinto materno e uma curiosidade que eu não sabia explicar. Eu virava os corredores e sempre via, apenas pelo canto do olho, o vulto de uma criança com uma roupinha clara.
sumindo atrás de um túmulo ou entrando em um dos jazigos abertos. Eu comecei a ficar ofegante. Ei, pequeno, cadê seus pais? Já vai fechar, eu gritava. E a resposta era sempre a mesma risadinha cristalina, seguida de um tá quente, tá frio. Aquilo começou a me dar um calafrio que subia pela espinha. Eu já conhecia cada canto daquele setor, mas parecia que a criança estava me levando para uma outra área onde eu nunca tinha ido. Uma parte mais velha, onde as lápides estavam cobertas de limo e as inscrições já tinham sido apagadas pelo tempo. Finalmente, eu cheguei a um jazigo pequeno, quase escondido sob uma árvore enorme. O vulto parou ali na frente. Pela primeira vez, eu vi a criança de costas. Ela usava um shorts azul marinho e uma camiseta branca encardida, como se fosse de outra época. Quando eu fiz menção de me aproximar, ela deu um passo para dentro do jazigo escuro e desapareceu. Eu corri até lá. Entrei na pequena capela de pedra, mas não havia nada além de pó e o cheiro de mofo. Estava vazio. Eu saí de lá, perturbada. Voltei para casa sem conseguir dormir. No dia seguinte, eu não aguentei. Fui lá falar com o administrador, um senhor que trabalhava lá décadas. Eu descrevi a criança, a roupa e o lugar. Ele tirou o óculos, limpou a lente devagar e me disse: Dona Adriana, a senhora não é a primeira. Esse é o Fernandinho. Ele faleceu nos anos 50. O jazigo dele é aquele mesmo. Dizem que ele nunca entendeu que a brincadeira acabou e fica procurando alguém para brincar de esconde-esconde com ele. Eu achei que era apenas uma lenda de cemitério. Fran, até que eu voltei ao túmulo do meu filho naquela mesma tarde. Quando cheguei lá, vi algo que me fez cair de joelhos. Em cima da lápide do Tiago, bem no centro, havia uma bolinha de gude azul, coberta de poeira antiga. Eu nunca tinha levado bolinhas de gude para ele. Na terra fofa que eu tinha arrumado no dia anterior, havia a marca nítida de um pezinho descalço, muito menor que o meu. Fran, ali eu entendi que o mundo é muito maior do que a gente vê. Eu não tive medo. Na verdade, eu sorri. Senti que, de alguma forma, o meu filho não estava tão sozinho quanto eu imaginei. É reconfortante, né? Ao mesmo tempo de arrepiar e pensar que a inocência pode transcender a barreira do tempo. A Adriana hoje visita o cemitério com mais paz no coração. E ela sempre leva, além das flores para o Tiago, uma bolinha de gude nova para deixar naquele jazigo, esquecido sob a árvore. Relato 3. O som das ferramentas à meia-noite. Para encerrar a nossa jornada de hoje, entramos em um terreno onde a linha entre o trabalho e a eternidade se confunde. Em quase todos os cemitérios antigos, existem histórias sobre funcionários que, mesmo após o último suspiro, parecem não conseguir abandonar o seu posto. Este relato nos foi enviado pelo Roberto, que durante anos morou em uma casa vizinha ao muro dos fundos de um histórico Campo Santo. Muito obrigado por contar a minha história, Fran. Eu acompanho seu canal e sei que você trata esses assuntos com o respeito que eles pedem. O que eu vou te contar aconteceu no final dos anos 90. E até hoje, se eu fechar os olhos e ficar em silêncio, ainda consigo ouvir o som que me tirou o sono por tantas noites. Eu morava em uma casa simples, e a janela do meu quarto dava exatamente para o muro alto do cemitério. No começo, o silêncio me incomodava, mas com o tempo a gente se acostuma. O problema era que exatamente à meia-noite, o silêncio era interrompido. Começava com um som metálico, seco. Era o som de uma pá batendo em pedras e o chiado do metal arrastando na terra batida. Fran, eu não conseguia acreditar que alguém estaria trabalhando àquela hora. Eu pensava, deve ser algum coveiro adiantando o serviço para o dia seguinte, mas o horário não fazia sentido. Ninguém cavava covas à meia-noite sobre a luz da lua. O som vinha sempre da mesma direção, um setor de túmulos muito antigos, onde quase não havia mais sepultamentos.
Certa noite, a curiosidade foi maior que o meu bom senso. Peguei uma escada, encostei no muro e subi devagar. A luz estava cheia, o que facilitava a visão. Quando olhei para dentro, vi a silhueta de um homem. Ele usava um chapéu de palha desfiado e um casaco cinza muito gasto. Ele estava de costas para mim, cavando com uma energia que não parecia de um senhor daquela idade. A pá entrava na terra e o som que eu ouvia do quarto era 10 vezes mais alto ali. Eu tomei coragem e chamei: Ei, moço, o senhor precisa de ajuda? Tá tarde para trabalhar. O homem parou o movimento na hora. Ele não se virou de imediato. Ele soltou a pá, que ficou cravada no monte de terra, e limpou o suor da testa do antebraço. O movimento dele era lento, pesado. Quando ele começou a se virar, eu senti um frio que não era deste mundo. O rosto dele era profundamente sulcado, como se a própria pele fosse feita de terra seca. Mas os olhos eram o que mais assustavam. Eram calmos, mas pareciam olhar através de mim, como se eu não passasse de um vidro. Ele me encarou e disse com uma voz que parecia um sussurro de vento: Amanhã chega um que não tem onde cair morto. Alguém tem que preparar a cama. Eu desci da escada tropeçando. O coração parecia que ia sair pela boca. Tranquei todas as portas e janelas. No dia seguinte, fui até a administração do cemitério e perguntei sobre o coveiro que trabalhava à noite. O administrador riu de mim e disse que não havia plantão noturno para coveiros. Quando descrevi o homem do chapéu de palha e o casaco cinza, o riso dele sumiu. Ele me levou até uma geladeira de fotos antigas na parede da administração. Apontou para um retrato amarelado de 1964. Esse é seu Joel, ele disse. Foi o melhor coveiro que este lugar já teve. Ele era tão dedicado que diziam que ele sabia quem ia morrer antes mesmo da pessoa adoecer. Ele faleceu de um ataque cardíaco enquanto abriu uma cova, exatamente no setor que você descreveu. Mas o que me provocou que aquilo não foi um sonho foi o que aconteceu poucas horas depois. Naquela tarde, um caminhão do serviço social chegou ao cemitério, trazendo o corpo de um andarilho que tinha falecido na praça central. Não havia registros, não havia família e ninguém tinha avisado o cemitério que ele seria levado para lá. O administrador, ainda pálido, me chamou para irmos até o setor antigo. Quando chegamos lá, no local exato onde eu vi a figura na noite anterior, havia uma cova perfeitamente aberta. As paredes de terra estavam retas e o fundo estava limpo. E sobre o monte de terra fresca estava uma moeda de cobre antiga, daquelas que não circulavam há décadas. Dizem que o seu Joel ainda caminha por lá. Ele é o guardião silencioso. Dizem que ele é bondoso com quem respeita o solo sagrado. Mas quem entra lá para vandalizar ou zombar dos mortos, ouve o som de pá batendo nas pedras cada vez mais perto, até sentir o hálito frio de quem nunca parou de trabalhar. Relatos como esses nos fazem pensar o que realmente acontece quando as luzes se apagam e os portões de ferro se trancam. O seu Joel, pelo que parece, ele continua cumprindo a sua missão, garantindo que ninguém, nem mesmo o mais esquecido dos homens, fiquem sem o seu descanso final. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que ficou até o final do vídeo. E se você tem uma história sobrenatural ou algo que desafiou a sua lógica ou que aconteceu com algum conhecido, envie-nos. O e-mail vai estar aqui na descrição, tá bom? O nosso canal é feito pelas experiências de vocês, tá? Não se esqueça de deixar o like se esses relatos mexeram com você. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça de conferir os vídeos que vão estar aparecendo aqui no card para você. Um grande beijo para você, fiquem com Deus e tchau, tchau. Até o próximo relato.